O tema de hoje é o intestino, né? Então, assim, muitas coisas para falar do intestino. Quem me conhece sabe que eu realmente gosto do intestino e sempre falo do intestino. Então, a gente vai conhecer um pouquinho melhor hoje. A ideia é conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho melhor do intestino. Meninas, hoje eu quero pedir para vocês que vocês se abram para novas informações. Então a gente tem um conceito que a gente trabalha muito, é o desconstruir para construir algo novo, mesmo que de novo. Então quando a gente pensa em desconstruir, quando a gente fala em desconstruir, é porque a gente está recebendo tanta informação hoje em dia, e a informação ela tá de uma maneira ela é fácil, ela tá aqui na nossa mão o tempo todo. Então assim, hoje não é falta de informação, ninguém não consegue um resultado por falta de informação, nós temos a informação. Mas muitas vezes a gente processa essa informação e não coloca ela em prática. E quando a gente não coloca ela em prática, ela só ocupa um espaço. Ela só é uma informação. Uma informação sem prática, ela é só uma informação vazia. Então o que eu peço para vocês hoje? Para que vocês abram espaço para o novo, mesmo que de novo. Né? Então muitas vezes a gente fala assim, eu já sei sobre o intestino, meu intestino tem que funcionar todos os dias. Mas e aí, como que está o seu intestino? Como que está a absorção dos nutrientes? E a gente não se preocupa porque a gente fala, já sei, e a gente bloqueia isso. Então, qual é a ideia? Não permita que nada bloqueie vocês. Se abram para o novo, né? Porque nós trabalhamos o tempo todo com conexões neurais. E as nossas conexões neurais são os registros que ficam das atividades que a gente faz. Então, quando a gente aprende e pratica, essa conexão começa a se fortalecer. Então, qual é a ideia? Eu não consigo emagrecer, para mim é difícil, eu não consigo deixar de comer tal coisa. Então, qual é a ideia? É fortalecer uma nova conexão. Porque essa conexão do, eu não consigo ficar sem pão, eu não consigo ficar sem leite, enfim, eu não consigo deixar de comer um doce. Isso é uma conexão neural. Através de experiências que vocês vieram ao longo da vida tendo, principalmente quando vocês eram crianças, essas conexões foram formadas e isso formam trilhas neurais. Então nós funcionamos através dessas trilhas neurais, que são os nossos aprendizados. Então, quando a gente se abre para o novo e cria uma nova conexão neural, a gente precisa fortalecer aquela conexão. Até que essa conexão nova se fortaleça e aquela antiga fique fraca a ponto de você nem lembrar mais como era quando você só comia pão, leite e açúcar, né? Então, assim, essa é a ideia. A ideia é vocês criarem uma nova conexão e fortalecer. Então, às vezes, muitas vezes, não é um trabalho de poucos dias. É um trabalho que vocês precisam reforçar, até que aquela nova conexão aconteça. Então, principalmente, saibam o que vocês querem para vocês. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho é só o meio. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Então a gente vai fortalecendo aquela ideia, fortalecendo aqueles novos conceitos, fortalecendo aquela nova conexão até chegar lá. E eu dou absoluta certeza para vocês que quando chegar lá e quando essa conexão estiver fortalecida, vocês malemar vão lembrar como era viver antes. E se tratando de saúde, falando de alimentação, isso traz um benefício inesgotável para vocês. Então, qual é o nosso objetivo com o coach, com a nutrição? É mais do que vocês perderem peso, emagrecer e chegar no corpo que vocês querem. É uma transformação de vida. É vocês terem energia e disposição para estar aguentando esse dia a dia puxado que a gente vem tendo, né? Nós estamos todas em mulheres e a gente sabe que a mulher hoje em dia é multitarefa. Ela faz milhão de coisas, é filho, é trabalho, é marido. Então, assim, pra gente dar conta e chegar no final do dia com energia, pra gente aproveitar nossos filhos, nossos amigos, enfim, fazer aquilo que a gente quer, a gente precisa ter um corpo e uma mente preparado. Então, se abram para novas informações e preparem as novas conexões que vocês querem fortalecer. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão chegar onde vocês querem chegar. Tá bom? Então a Gabi vai falar agora um pouquinho e eu agradeço vocês por estarem aqui. Então vamos lá, né? Primeiro, eu sei que tem muita gente que não veio nos outros, que está vindo pela primeira vez.
Eu vou fazer uma revisãozinha de tudo que a gente falou nos primeiros, tá? Porque a gente sempre vai tentar dar uma sequência, tá? Nas tardes com propósito. Então, sempre que vocês puderem vir, venham, tá? Mas assim, continuem seguindo a gente nas redes sociais. Quem ainda não segue, o meu Instagram é Gabi Davantel Nutri, da Mari Davantel Master Coach. E tem o Instagram da Dual Me, que é a nossa empresa, né? A Dual Me é uma empresa voltada para vocês, mulheres. E a gente quer fazer isso crescer mesmo, tá? Então, assim, nós temos essa ambição, esse desejo e nós acreditamos muito que isso vai crescer para que mais mulheres conheçam esse trabalho. E assim, a gente está sempre fazendo o quê? Sempre trazendo outros profissionais para agregarem pra gente. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que crescer juntos. E crescer juntos é crescer com vocês, tá? Então, sempre que vocês puderem estar presentes, estejam. Na primeira tarde com propósito, nós falamos, eu falei um pouquinho sobre a questão da nutrição do corpo. Então, nosso corpo é formado por células, são trilhões de células no nosso corpo e todas as células dependem do nutriente para que elas realmente sobrevivam, para que elas estejam ali no nosso corpo. Então, se o meu corpo depende do nutriente, muitas vezes o que acontece, gente? A gente precisa do nutriente, tá? Para que o nosso corpo funcione, mas a gente está se alimentando e não está se nutrindo. Então a gente até tem o alimento, mas dentro do alimento que muitas vezes a gente escolhe, a gente não tem o básico para o nosso corpo funcionar, que é o quê? O nutriente. Então o nosso corpo só precisa do nutriente. Então é muito simples, que é o que eu sempre falo nas redes sociais, em todos os encontros que eu tenho com mulheres, sejam eles no consultório, sejam eles, né, como aqui, em palestras. É muito simples, nós precisamos, não é simplificar as coisas, mas é tornar as coisas simples, né? Não é tornar as coisas fáceis, é tornar as coisas simples. E a alimentação, ela tem que ser simples, é buscar realmente o alimento que vai trazer nutriente para o corpo. Não o alimento de última geração, não o alimento, né, que tem lá 1 milhão de propriedades terapêuticas, 1 milhão de coisas. Muitas vezes é o simples, é a maçã que a gente tem dentro de casa, é o arroz e o feijão do dia a dia, né? Ai, mas tem que ser o arroz integral? Não necessariamente, para quem não gosta do arroz integral, vai no arrozinho branco também, mas traz outros nutrientes para compor esse prato. Se você faz questão do arroz branco, então traz junto legumes, traz junto saladas, por quê? Porque você precisa do nutriente. E é mais do que entendido por nós na área de saúde, que quanto mais refinado e quanto mais processado for o alimento, menos nutriente ele tem. Agora para pensar, quantos alimentos a gente consome que são processados? Tá? Nós estamos num processo onde a gente desembrulha muito mais do que descasca. Onde a gente quer tanta praticidade que a gente não percebe que descascar uma banana às vezes é mais prático do que você ter que ir atrás de comprar um produto pronto, né? Ou às vezes é tão prático quanto você abrir um saquinho. Então nós precisamos realmente tornar as coisas simples e não simplificadas, tá? E não achar que é sempre as coisas têm que ser dentro de caixinhas, práticos, congelados, nada contra tudo isso, mas assim, nós precisamos pensar no nutriente, pensar em realmente aquilo que vai trazer nutriente para o nosso corpo. Por que o intestino? Porque o intestino trabalha com a absorção do nutriente. Então, se a gente vai falar do nutriente, e daqui para frente a gente vai começar mais a falar sobre cada nutriente, cada função de nutriente, se a gente vai falar do nutriente, a gente precisa entender que nem tudo que a gente ingere, mesmo que seja uma alimentação nutritiva, ela consegue chegar até as nossas células. E não adianta nada eu pegar um alimento todo lindo, a Karen tem tanto cuidado com essa alimentação, vai, traz o alimento, realmente se preocupa com a embalagem, se preocupa com os ingredientes, se preocupa que esse alimento tenha de fato nutrientes, e aí o meu organismo não consegue receber isso, não consegue chegar até a minha célula. Porque o processo é simples, nós precisamos ingerir, mas também precisamos digerir, precisamos absorver, e aí vem o absorver, vem a questão do intestino. E nós precisamos utilizar. Onde é que a gente utiliza esse nutriente? Nas células, tá? Então tudo depende do nutriente entrar dentro da célula para que isso realmente faça um sentido no nosso corpo. E muitas pessoas têm apresentado problemas intestinais, eu falo isso com propriedade, fazem 10 anos que eu trabalho no consultório, fazem 10 anos que eu pego pacientes e principalmente mulheres. Acreditem, é uma questão que atinge muito mais as mulheres do que os homens por conta do fator hormonal, tá? Outro fator que as mulheres têm um intestino mais frágil é o fator emocional.
O intestino ele é muito ligado com o fator emocional. E nós, mulheres, somos mais emotivas do que os homens. O homem é mais racional. Isso é muito evidente em todos os estudos. Não que não existam mulheres que são mais racionais e homens que sejam mais emocionais. Mas, de uma forma geral, a mulher é mais emocional. E é como a Mari falou, nós hoje vivemos uma carga muito grande, porque nós não somos chamadas só a ser mulheres, nós somos chamadas a ser mulheres, mães, profissionais, e a maioria de nós trabalha fora e tem uma carga horária muitas vezes até maior do que os homens, mas nós temos que chegar em casa com um sorriso no rosto, fazer comida para as crianças, fazer tarefas, sentar para quem tem filho, para quem não tem filho, cuidar do marido, dar uma atenção. Se alguém ficar doente na casa, seja o cachorro, quem é que cuida, tá? Dificilmente, são poucos os homens que abrem mão da rotina para levar o cachorro no veterinário, para levar um filho no veterinário. Não que eu esteja comparando um filho com um cachorro, mas para quem não tem os filhos, né, é isso. Tudo que acontece em casa, a mulher acaba ficando responsável, tá? Então a carga emocional para nós mulheres é muito grande, porque você tá no teu trabalho e aí a tua funcionária te liga dizendo que quebrou a torneira. E aí você tem que dar um jeito de arrumar a torneira, tá? O teu marido tá lá tranquilo no trabalho dele, ele chega em casa, ele não faz nem ideia de que quebrou a torneira. Então é uma carga emocional muito grande. Nós mulheres estamos enfrentando isso. Então, mais um motivo para o nosso intestino não ser bom. Além da parte hormonal, a gente tem a questão ali realmente dessa parte emocional que nos atinge muito mais do que os homens. Então nós precisamos estar constantemente atentas ao funcionamento do intestino. E um erro muito grande que as pessoas têm é achar que só porque o intestino funciona todos os dias, tá tudo certo, tá? E aí tem um monte de outros problemas, mas se o intestino tá funcionando todo dia, tá tudo certo, não tem problema, eu não preciso cuidar do meu intestino, tá? E não, nós precisamos cuidar do intestino até aquela pessoa que tem um intestino que funciona muito bem, todos os dias, bonitinho, tá? Temos que cuidar. Por quê? Porque o intestino faz a parte mais importante para a nutrição, que é a absorção do nutriente, tá? Também no intestino a gente pode relacionar muitas outras patologias. Hoje, uma patologia que eu relaciono muito com o intestino é a inflamação, né? A maioria das pessoas estão inflamadas. E se a gente for pensar na inflamação voltada para a parte do emagrecimento, porque eu sei que a mulher ela sempre está preocupada com o emagrecimento, se você tem um corpo inflamado, você tem uma facilidade muito maior de construir gordura do que de destruir gordura. Então, teu corpo está constantemente construindo gordura. Por quê? Porque realmente, se o seu corpo está num processo inflamatório, ele está num processo de guerra. Ele está num processo onde ele está passando por uma fase de guerra que nunca acaba. E se a gente está em guerra, a gente não vai utilizar todo o alimento estocado. A gente vai o quê? Estocar todo o alimento que chega até nós. E a gordura é uma fonte de reserva energética. E muitas vezes o intestino está inflamado, ele funciona muitas vezes todos os dias, mas ele está inflamado e ele acaba trazendo inflamação para o corpo todo e dificultando o processo de emagrecimento, tá? E aí, eu sei que é um tema muito falado e que a gente conhece muito. Quais são os básicos para o intestino? Comer os alimentos de preferência crus ou com uma leve cocção. Dá preferência para alimentos que são naturais, frutas, verduras, legumes, saladas de uma forma geral, todas elas, tá? Por que de preferência que o alimento seja cru ou cozido levemente? Porque daí a gente preserva as enzimas digestivas, a gente preserva muito mais o nutriente. Daí entra naquilo que a gente falou em relação à questão da air fryer, ou então de outras formas de cocção que levam o alimento a um aumento de temperatura muito brusco, tá? Então, assim, nós precisamos estar atentos a isso, tá? Por quê? Porque o alimento mais cru, o alimento cozido de forma mais branda, ele é um alimento que tem muito mais enzimas digestivas. E as enzimas digestivas são importantes para o funcionamento do intestino. Elas estão no nosso estômago, mas estando no nosso estômago, ela prepara o alimento para ir para o intestino da forma mais correta. Porque se o alimento passa do nosso estômago não bem digerido para o nosso intestino, isso vai gerar agressão na parede da mucosa. E isso vai gerar prejuízos para o nosso intestino, para a formação das nossas células, para a integridade das nossas células, tá? Então, consumir os alimentos de preferência mais crus. A água é essencial para o funcionamento do intestino. Quantas pessoas não tomam água? Mesmo que aquilo que a Mari falou, a informação chega até nós através do nosso computador, através dos nossos smartphones, através, né, das outras pessoas, através da própria televisão. Então nós sabemos
mais do que falado sobre a importância da água para o nosso organismo, certo? Se a água é tão importante, por que muitas vezes nós deixamos de beber água? Porque muitas vezes nós precisamos fazer o que a Mari falou, desconstruir para depois reconstruir. Desconstruir, esvaziar espaço, tá? Da nossa mente, da nossa cabeça, para que a gente se abra para o novo, mesmo que de novo. Mesmo para estar falar novamente que a gente precisa tomar água, tá? Então esses são os básicos. Mas eu não queria falar muito sobre o básico, eu queria ir um pouquinho além hoje, tá? Então falar do intestino e entrar num assunto que muitas vezes é desconhecido para a maioria das pessoas, que são as alergias alimentares, tá? Muitas vezes nós não temos um organismo que funciona bem porque nós somos alérgicos e a gente não sabe. A maioria das pessoas que tem algum tipo de alergia não sabe, tá? Por quê? Porque você vai no médico, ele faz o quê? Ele vai te dar um remédio para tratar a alergia. E esse problema dos alimentos que são alergênicos para o nosso corpo, eles são alimentos que agridem o nosso intestino de uma maneira assim muito grande. Eles trazem um prejuízo muito grande para o intestino. Então, a maioria das pessoas que são alérgicas, e eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que conviveu comigo ao longo da semana passada que eu estava fora, ele é alérgico a arroz. A arroz, tá? Eu, como nutricionista, muitas vezes não tiraria o arroz do meu paciente. Por quê? Porque é um alimento que tem um potencial alergênico muito pequeno, tá? Como é que você descobre essa alergia? Através de exames, através realmente do autoconhecimento do corpo, né? Através de você entender que o nosso corpo ele precisa funcionar na potência máxima. Nós precisamos estar bem, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos realmente estar emocionalmente equilibrados, porque o nosso fisiológico, se a gente está se alimentando bem, né, então isso a gente vai trazer já para um público que se alimenta bem. Se você está se alimentando bem, o corpo tem que funcionar na melhor potência. E se ele não está funcionando, a minha grande pergunta é, você já procurou nos detalhes? Tá? Então, o alérgico, muitas vezes ele é alérgico a um tempero, ele é alérgico, como eu falei, ao arroz, ele é alérgico a coisas simples, coisas saudáveis. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande nisso, porque toda vez que eu penso em alergia, eu penso em fragilidade imunológica, eu penso em fragilidade intestinal e eu penso em má absorção de nutrientes. Se eu não estou absorvendo nutrientes, como é que eu reparo esse corpo? Para que esse corpo volte a funcionar adequadamente, para que essa pessoa volte a ter uma vida normal? Não reparo. O que a gente faz? Volta a usar a medicação, para que a medicação conserte o problema. E a gente faz o que nesse processo? Agride ainda mais o intestino, tá? Então, o intestino é um ponto muito legal para a gente começar a observar como é que são as nossas fezes, observar detalhes importantes, como é que é o cheiro, como é que é a consistência, né? O que você come que às vezes faz com que o intestino fique mais preso ou mais solto, porque isso vai mostrar pra você se você às vezes tem alergia a algum alimento, se você tem problema ou alguma intolerância com algum alimento que às vezes não é comum que as pessoas tenham. Falar sobre intolerância ao glúten, falar sobre intolerância à lactose, isso todo mundo conhece, tá? Mas a gente tem hoje intolerância ao milho, intolerância ao amendoim, intolerância a castanhas, né? E outras intolerâncias, como eu falei, a especiarias de uma forma geral, naturais, não estamos falando de alimentos processados. Porque isso é mais do que conhecido por nós, que os alimentos processados trazem um prejuízo muito grande para o nosso intestino. Porque quando eles entram em contato com as nossas células intestinais, a célula está esperando receber um nutriente e ela recebe uma coisa que é química. Então ela fica fragilizada, tá? Então, é assim, a gente tem realmente que prestar atenção nos alimentos que nós estamos comendo. Então, hoje eu quero trazer para a consciência de vocês, que muitos alimentos que às vezes são saudáveis podem estar trazendo prejuízo para o nosso corpo, tá? E aí, como é que a gente faz? Exclusão desses alimentos, tá? Exclusão para sempre, nunca mais vou poder comer, então descobri que a batata doce não me faz bem, nunca mais posso comer batata doce? Não. O que a gente faz? A gente exclui esse alimento, a gente restaura esse intestino, a gente regenera essa célula intestinal, a gente volta a dar nutrição para o corpo, a gente volta a fazer com que o nutriente que a pessoa está ingerindo chegue até as células. Para quê? Para que esse sistema imunológico seja refeito e esse sistema imunológico
imunológico vai começar a lutar contra essa alergia, para que você não precise nunca mais consumir. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia errada de que eu sou alérgico a um alimento, eu nunca mais posso consumir aquele alimento. E às vezes não, a gente precisa fazer restauração do nosso organismo, começando pelo intestino, tá? Então, mulher, por que a gente gosta de falar com a mulher? Porque muitas vezes, talvez você esteja escutando essa informação e pensando lá no filho, pensando no marido, tá? Porque alergias alimentares e problemas intestinais trazem muitas vezes mau humor, aquela criança muito agitada, ou aquela criança muito irritada, que muitas vezes a gente fala o que é normal, é da fase, tá? E deixa isso passar. Então, talvez você, com essa informação, você entenda que muitas vezes o seu filho, o seu marido, a sua mãe esteja sofrendo de uma alergia alimentar que pode ter uma reversão através do quê? Da melhora do intestino, através da restauração do intestino. Mas tudo que eu falar para restaurar o intestino, se você tiver um problema, por exemplo, de alergia, a gente não consegue restaurar esse intestino. Então as pessoas, elas tratam muito, então a gente trouxe aqui os probióticos, né, que são os lactobacilos, que é clássico. São bactérias que precisam colonizar o nosso corpo. Se nós temos trilhões de células no nosso corpo, a gente tem muito mais bactérias do que células. Então imagina quantas bactérias nós temos no nosso corpo. São muitas bactérias. Tem alguns autores que eles falam que nós somos mais bactérias, e eu concordo com essa afirmação, nós somos mais bactérias, fungos e vírus do que humanos, tá? Porque o nosso corpo é composto mais por esses hospedeiros do que por nós mesmos, tá? Então, assim, olha a importância de nós estarmos constantemente colonizando o nosso corpo com boas bactérias. Porque se a gente não coloniza com boas bactérias, as más bactérias, as bactérias negativas, elas vão realmente tomando conta do nosso corpo. Porque o nosso corpo tem que ter bactérias, tá? É a constituição dele. Então os lactobacilos, eles são essenciais para que a gente possa começar o tratamento desse intestino. Mas não adianta nada eu colocar as bactérias positivas no meu corpo, não conseguir um ambiente saudável, né? Colocar as bactérias positivas no meu corpo, mas esse corpo não ter uma célula saudável para receber, esse intestino não ter uma célula saudável para receber. Então eu preciso ficar atenta ao que eu como, por quê? Porque é o meu alimento, o alimento que eu ingiro, que vai fazer o quê? Vai alimentar essas bactérias positivas, tá? Então as pessoas banalizam também, como a gente falou da cárie, e isso acontece em todas as áreas, e acham que lactobacilos... lá em casa a gente toma kefir e Fala mais alto. kombucha. Kefir e kombucha, eles têm lactobacilos. Tem também as bactérias É igual positivas. vitamina, se quanto tomar, prejudica, assim, quanto mais... Não. Por quê? Porque quanto mais bactérias boas nós tivermos no nosso corpo, mais saudável ele fica, tá? Achei que era igual vitaminas. Não. Se você tomar em excesso, pode... Não, gente, ó, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa, em média, 5 a 6 bilhões de cepas que a gente fala, né, nos lactobacilos. Essas daqui, vamos ver quanto é que tem. 1, 2... Nós temos aqui 3 bilhões, tá, de lactobacilos, que é um número grande. Às vezes a gente usa 5, 6 bilhões, tá? Se a gente for pensar, se a gente for pegar um produto bom mesmo, um produto, aqui no Brasil esse produto sairia muito caro, então a gente trabalha com produtos com menos cepas, mas nos Estados Unidos a gente encontra produtos, lactobacilos com 20 bilhões, 30 bilhões, tá? Numa cápsula. Então, assim, são quantidades muito grandes mesmo que a gente pode usar. Então, não tem problema nenhum, tá? E é excelente para criança, pra gente estar oferecendo para as crianças, tá? Então... Como é que eu sei, por exemplo, eu estava olhando o café ali, que eu adoro, como é que eu sei se o meu organismo metaboliza o café, por exemplo, o café, um alimento, ou algum alimento em específico, ou como que ele metaboliza? O intestino, tá? Isso que eu quis trazer para vocês, tá, gente? Como saber se um alimento está me fazendo mal, tá? É observar realmente como é que é o funcionamento do nosso corpo. Observar realmente como é que está o funcionamento do intestino naquele momento que a gente consumiu. Então, qual que é a minha dica? Consome por 2, 3 dias o café, tá? Observa a qualidade das fezes, observa a consistência, cheiro, né? Observa tudo, realmente.
se as fezes estão boiando ou estão afundando, que são coisas que muitas vezes a gente fala, ai, credo, mas, né, falando disso, mas tem que ser falado, é isso mesmo, tá? A gente tem que Mas é observar na comum prática. o cheiro do café sair nas fezes? Não. Quando Isso acontece significa- isso, porque- significa que a barreira intestinal ela tá agredida e você acaba passando coisas pro teu organismo que não deveriam estar entrando, tá? Então Certo. não. Alimentos inteiros também não é normal, nós não podemos ter alimentos inteiros nas fezes. Então qual que é a dica? Consome o alimento por 2, 3 dias, tá? Observa a qualidade das fezes ou até por mais. Tira o alimento, busca, lógico, uma alimentação, né, saudável nesses dias e observa como é que vai estar as fezes, tá? Para que a gente possa observar se aquele alimento faz mal ou não. Porque é muito difícil, por exemplo, esse caso que eu falei pra vocês, que ele é intolerante, que ele é alérgico ao arroz. Como eu descobri que uma pessoa é alérgica ao arroz? É na prática, ele tirou tudo. Esse caso foi o que mais me chocou, assim, ele tem alergia a muitas coisas. E ele é alérgico ao arroz e o café, ele só pode tomar café de máquina. Ele não pode tomar o café coado, tá? Então, assim, e tem marcas especiais, quando ele vai fazer coado, tem marcas especiais, porque alguma contaminação do café comum traz alergia pro corpo dele. E como você descobre isso? Ele observava, percebia que o corpo dele não funcionava bem, mesmo se alimentando bem, e aí ele começou a pensar em quais alimentos ele comia todos os dias que podiam estar ocasionando isso. Aí ele chegou até o café e até o arroz, tá? Então, assim, é observar mesmo, daí tira, percebe que melhora as fezes, percebe que melhora o funcionamento do corpo. Às vezes uma fadiga, né, que sente sempre, chega no final do dia muito cansado, ou alguma dor no corpo inexplicável, ou então transtornos de humor. Essa pessoa em especial, ele falou pra mim que ele não se importa em não consumir esses alimentos, por quê? Porque ele percebe uma oscilação de humor muito grande quando ele consome os alimentos que são pra ele alergênicos. Então ele abriu mão por conta disso. Então você vai observando isso, tá? Hoje em especial eu trouxe a questão do intestino. Observar realmente como é que ficam as fezes, como é que funciona. O cheiro, o odor? Também não. Também não. Também não. Tá ligado ao intestino Não, daí tá ligado mais à função renal. renal. Tá, mas não tem a ver com o intestino, tem a ver com a função renal. Mas também não é uma coisa Funcional. comum, não é uma coisa correta. Tá. Tá? Qual que é a qualidade, a melhor qualidade das fezes? Como deveria ser? Elas têm que ser bem formadas, não podem ser endurecidas, tá? Elas têm que sair de forma contínua, não pode sair picada, tá? Não pode, sabe aquelas fezes que são cheias de entradinhas, cheias de... Não, elas têm que ser mais lisas, elas não podem boiar, elas têm que afundar, tá? E o odor, ele tem que ser um odor não muito fétido, tá? Então você precisa observar isso. Existe uma escala que ela faz realmente essa comparação. Se vocês quiserem, eu posso mandar pra vocês. Vocês me pedem no particular e eu mando pra vocês, tá? É uma escala que você pode observar a qualidade das fezes. Aí ele vai dizer qual é a melhor fezes em imagem e as fezes erradas, né? Quais são as características, tá? Mas basicamente ela não pode afundar, tá? Ela não pode boiar, ela precisa afundar. Ela tem que ser contínua, macia, não pode se desfazer. E outra coisa, tá? De preferência, ela não pode, a gente fala que não pode sujar muito o papel higiênico, tá? Então, assim, aquelas fezes que realmente trazem muito resíduo ali, elas são fezes que não têm tanta qualidade, tá? Então, isso a gente percebe realmente. Caso seja boiar, o que pode estar sendo alimentação incorreta? A alimentação incorreta. Daí pode ser tanto uma alergia alimentar, quanto pode ser algum alimento, às vezes não é nenhuma alergia, mas algum alimento que esteja agredindo, por exemplo, os alimentos industrializados, excesso de açúcar, falta de boas bactérias, tá? Então são vários fatores. Aí ela boia, tá? Então boiar não é certo. É por isso que quando a gente tem filhos, gente, é legal que a gente fale, né, para as crianças olharem as fezes, tá? Para que elas possam relatar pra gente como é que estão as fezes, tá? Ou a gente mesmo ir até o banheiro, o filho espera a mamãe pra dar descarga, e aí você observa como é que estão as fezes das crianças, tá? Porque as crianças hoje são os maiores alvos de alergia, porque elas nascem no processo de industrialização. As mães têm uma gestação, muitas vezes, com produtos industrializados, tá? Então a gente tem ali
a Adi que tá gravidinha, né? E todo um cuidado, principalmente na parte intestinal. Ela vai tomar lactobacilos durante toda a gestação e ela vai tomar lactobacilos pós-gestação. E qual que é a minha orientação? Não só ela, mas as pessoas que vão conviver com o bebê também vão tomar os lactobacilos. Por quê? Para que a gente tenha o máximo de colonização bacteriana positiva na mãe, no pai e no cuidador mais próximo, para que todo contato com essa criança, seja beijo, seja respiração, sejam com bactérias boas. Isso faz toda a diferença na formação, realmente, no desenvolvimento dessa criança. O único mês da minha vida que minhas fezes foram assim foi esse que tomei lactobacilos. Foram melhores. Foi o único que saiu assim, né? Ah, legal. O resto da vida nunca. E conta pra gente, como é que era a tua alimentação antes? Ela era boa, mas assim, não tão efetiva, né? Hoje eu como suco verde todo dia. Tanto quando eu não tomo, eu sinto totalmente diferença, né? Tudo no dia. Hoje eu sou intolerante à lactose, né? Eu fui hoje comer um creme de milho no almoço, com arroz integral, com salada, com uma carne grelhada, mas, né? Mas também no lactosil, nossa, eu quase morri de dor na barriga hoje. E nunca me dava, mas como eu tô evitando muito, então acho que agora inflama na hora, né? Exato, na hora você já Antes sente. eu nem sabia que eu tinha intolerância, sabia de tudo, né? Mas sabia que passava mal. Ah, vou comer um macarrão à noite, nossa, passava mal, falava, meu Deus, eu acho que comi demais, eu deveria ter comido. E era lactose. E aí eu tirei, hoje que eu comi, passei muito mal. Como que é engraçado. Então, Eu isso é- lactobacilos assim. Eu já falei, meu Deus, só uma semana que eu consigo ficar no meu remédio. Eu quero, né? Eu quero, é um desespero, porque é tão bom o negócio, que é tão, todo mundo fala, mãe ainda, né? Eu tô com 3 semanas. Nossa, você não vai no banheiro. Eu nunca fui tão bem no banheiro na minha vida. Como na gestação, Na né? gestação, falei, fica assim. Então, gente, a já tinha uma alimentação bacana quando ela me procurou no consultório já grávida, já foi minha paciente no passado. E aí a gente fez o que? Introdução de vitaminas, minerais essenciais para a gestação e principalmente os lactobacilos. Eu falei muito dessa questão da importância dos lactobacilos. E esse é um relato real, são 30 dias. É por isso que quando eu procurei a farmácia parceira, eu falei, eu quero os lactobacilos para 30 dias, porque eu quero que, mesmo que a gente não consiga dar para todo mundo, eu quero que pelo menos 5 pessoas tenham a experiência de usar por 30 dias. Para que vocês possam realmente entender que faz a diferença, né? Porque eu entendo, gente, eu sou consumidora também, eu entendo que às vezes a gente vai no médico, a gente sai com tanta coisa, que a gente fala, meu Deus, a gente não sabe nem que realmente funciona, tá? Então é difícil que a gente realmente faça às vezes escolhas, porque a gente às vezes não consegue comprar tudo, ou às vezes a gente não consegue fazer um uso contínuo de tudo, tá? Mas eu falo que o lactobacilo é o melhor investimento que a gente possa fazer. Por quê? Colonização de boas bactérias no nosso intestino. Mas às vezes com o uso do lactobacilos o intestino ainda não fica tão bonitinho. Por quê? Porque daí existem os alimentos que estão agredindo. Aí a gente precisa saber tirar os alimentos. Primeiro a gente tira os básicos, depois a gente começa a ir para os alimentos que, igual eu falei, que possam ser potencialmente alergênicos. E depois, se não tiver melhor, a gente começa a investigar os alimentos que não são potencialmente alergênicos, mas podem causar alergias. E tudo isso a gente vai conseguindo acompanhar por exames bioquímicos, tá? Então, assim, é importante esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, que a gente pode fazer em casa, tá? Se realmente se auto-examinando todos os dias e conforme a gente vai se alimentando.